Inflação segue em alta, expectativas só pioram. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, sempre trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos ver um pouquinho aqui sobre as principais notícias no que tange a economia no Brasil. O FGV, ele sempre traz o IGP-10, que é o Índice Geral de Preços até o 10º dia de cada mês. Eu prefiro muito mais esse índice daqui do que o PCA, porque ele traz muito mais pé no chão, é muito mais realista. E hoje a gente sabe que o IBGE, ele costuma torturar os números para favorecer um pouco o governo, então a gente não pode levar a fé no que traz o IPCA, infelizmente. Bom, o Índice Geral de Preços 10, o IGP-10, é uma das principais versões do Índice Geral de Preços do IGP da FGV, com dados coletados entre os dias 11 do mês anterior e o 10º dia de cada mês de referência. Acompanhe aqui os resultados atualizados do indicador mês a mês em 2025. Então a gente vê que em fevereiro esse índice no mês já está trazendo aqui uma alta de 0,87%. Em janeiro foi 0,53%. Só lembrando que esse índice, essa baixa, 0,53, não é que os preços estão mais baixos, é que acelerou menos. Então a gente vê que dezembro teve uma alta muito forte de 1,14, em novembro 1,45, outubro 1,34, ou seja, a gente chegou aqui em dezembro vendo um reflexo muito forte. Por isso que a desaprovação do Lula acelerou tanto assim desse final de ano para janeiro. E se fosse pegar o acumulado aqui de 12 meses, a gente já estaria com uma inflação de 8,35%. Acelerou bastante. Bem diferente daquela maceteada que ficou um pouquinho acima da meta ali, quase batendo os 5%, mas ainda dentro da margem que o governo espera. Então eu vejo aqui nesse índice muito mais fidedigno, uma realidade muito maior. E a gente for ver aqui a respeito do que as expectativas do mercado, Boletim Focus. O mercado vê inflação mais alta e PIB menor em 2025 e 2026. A expectativa para o IPCA agora é de alta de 5,58 ao fim deste ano e de 5,51 na perspectiva anterior, que foi a 17ª semana consecutiva de aumento na previsão. Só para a gente ter um paralelo, a gente vê que com o Paulo Guedes, a gente via que toda semana eles estavam atualizando a inflação para baixo e o PIB para cima. Por quê? Porque a expectativa seria muito ruim, porque de alguma forma a mídia incutiu na cabeça das pessoas que o governo Bolsonaro seria uma coisa terrível. Então eles colocavam expectativas muito baixas e semana a semana eles tinham que ficar atualizando aí, colocando o PIB crescendo e a inflação caindo. Agora a gente vê totalmente o contrário, né? Eles colocaram como se o governo Lula seria tão maravilhoso, tão espetacular, a gente vai resolver todos os problemas do Brasil em uma tacada só, e agora eles têm que vir semana a semana revendo esses números da inflação sempre para cima, sempre tendo que aumentar os índices da inflação, e a questão da previsão do PIB sempre para baixo. Analistas consultados pelo Banco Central passam a ver uma inflação mais alta ao fim deste ano e do próximo, reduzindo ligeiramente ainda suas projeções para o produto interno bruto e mantendo as previsões para a taxa Selic e cotação do dólar em ambos os períodos, de acordo com as pesquisas Focus divulgadas nesta segunda-feira, dia 10. Só um adendo, eles mantendo essa previsão da alta da taxa Selic, eles ainda acreditam que a inflação vai estar ainda mais alta do que foi a previsão anterior. A taxa Selic, ela serve justamente como um freio para a inflação. E a gente vai ver que a perspectiva seria a gente já chegar aos 15 pontos de taxa Selic, ou seja, um absurdo de alto, e mesmo assim não vai conseguir frear totalmente. E o mercado, já esse pessoal muito otimista, já está percebendo que a inflação vai estourar todos os patamares. O centro da meta perseguido pelo Banco Central é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, no ano passado, mesmo com os números maceteados, a gente furou esse teto, ultrapassando esses 4,5. A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda a manutenção na expectativa para a taxa básica de juros neste ano e no próximo. A mediana da expectativa da Selic em 2025 é de 15%, enquanto para 2026 a projeção é de que a taxa atingiria 12,5%. A minha visão é que eles estão sendo muito otimistas, porque se esse ano vai atingir 15% e mesmo assim não vai frear a inflação, a expectativa seria que a inflação no ano seguinte seria menor, justamente porque já aumentou tanto, os preços já subiram tanto em 2025, que em 2026 tenderia a ser mais baixa. E eu acho que eles estão sendo otimistas nesse ponto. Sobre o PIB brasileiro, a previsão é de que a economia do país cresce 2,03% neste ano, abaixo da
projeção da semana anterior de expansão de 2,06. Em 2026, a expectativa é de que o crescimento seja de apenas 1,7% ante a mediana de 1,72 do levantamento anterior. Ou seja, eles já estão revendo tudo. Achava que o PIB ia ser 1, mas vai ser ainda pior do que eles estavam imaginando. A inflação vai ser ainda pior do que eles estavam colocando e mesmo ultrapassando a meta. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que na semana passada que a economia brasileira está bem e que o governo vai cuidar com muito carinho dos preços dos alimentos. Então, você que está vendo o preço subindo mês a mês, você não está entendendo o que está acontecendo. Tá tudo bem. Para de ficar com esse pessimismo todo. Só porque as coisas que você comprava a cesta básica tá muito mais cara esse mês, não significa que as coisas estejam ruins. Não, não. Acredita, confia, né? Os investidores também têm demonstrado preocupações com o início do governo do Donald Trump. A expectativa é de que as medidas do presidente norte-americano, que incluem tarifas de importação, possam fortalecer o dólar e prejudicar ativos e as economias de países emergentes. Ou seja, Donald Trump colocou uma reciprocidade na taxação. Se o Brasil taxa os produtos americanos aqui na importação, os Estados Unidos também vai taxar. E isso é muito danoso para a economia brasileira de uma forma geral. A expectativa segue muito ruim. E só um adendo aqui, que eu achei importante a gente levantar essa notícia. Ibovespa fecha em alta por queda na popularidade do Lula. Dólar cai. Ibovespa fechou a sessão desta segunda-feira, dia 17, com alta de 0,26%, aos 128.552 pontos. O dólar subiu a 5,71, mas já está bem abaixo do superado que já tinha batido lá os 6,19. Especialistas apontam que a principal razão para o Ibovespa seguir com o ânimo demonstrado na segunda-feira ainda foi o resultado da pesquisa Datafolha, que indicou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, chegou ao seu pior nível de aprovação em todos os seus mandatos. Assim, o mercado financeiro já avisa que o petista não seja reeleito em 2026. E eu acho que eles ainda estão sendo muito brandos aqui. Eu acho que o mercado está vendo que ele pode cair a qualquer momento, que vai ter manifestação agora dia 16 de março, e todo mundo já está com a expectativa que o impeachment está próximo. Por isso, desse ânimo do mercado. Eu acho muito especulativo, acho que eles estão sendo muito otimistas. Eu esperaria o impeachment antes de começar a investir dinheiro aqui no Brasil. Mas é aquela história, né? Quem chega cedo bebe água limpa. Então eles já estão prevendo que se acontecer qualquer coisa agora nesse semestre, já aceitarem um impeachment do Lula, é provável que o mercado de ações comece a subir bastante. Então eles já estão tentando garantir a sua vaguinha aqui. Bom, por esse vídeo é isso. Eu acredito que eles vão continuar revendo esses números, a inflação voltando a subir, PIB caindo, mas dependendo de como sejam essas manifestações e o Congresso realmente acate o pedido de impeachment, a gente vê uma expectativa de melhora sim. Bom, eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.